Oi, José Genuíno, Opa! tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. É um prazer estar com você e com a comunidade do Café da Manhã. Bom dia, querido, bem-vindo. A gente tem um cardápio extenso de temas para conversar contigo, né? Essa entrevista do Lula ontem, meio na contramão do triunfalismo com que o governo vinha se comportando até agora, né? Reconhecendo os erros do governo, né? Batendo no mercado. A pergunta é se isso vai significar mudanças efetivamente no governo. Tem essa crise da Petrobras e tem essa questão da extrema-direita e da proibição de Lula de se fazer memória de 64. Então, tem um cardápio extenso. Por onde você quiser começar, a gente segue. Olha, Mauro, em primeiro lugar, eu já falei algumas vezes no seu Café Fórum, que é necessário para governar num quadro de crise com a extrema-direita na ofensiva, e nós derrotamos ela por poucos votos, e ela tentou recuperar o poder em 8 de janeiro, nós temos que enfrentar, polarizar, definir campos. Essa ideia que o país não está polarizado, que o país está numa espécie de acordão, essa realidade não é o que a gente está vendo, nem o que as pesquisas estão refletindo. Eu acho que está na hora do governo Lula chamar a turma, botar ordem no time e dizer: olha, pessoal, nós vamos agora para uma política de defesa e de enfrentamento. Primeira coisa. A questão da Petrobras é fundamental manter a posição do governo Lula. Ele volta a atacar o juro, é fundamental atacar a orgia do juro financeiro. É fundamental a questão, por exemplo, da nova política industrial. A questão, por exemplo, de não ter contingenciamento para as políticas sociais, agora em março, abril, saúde, educação, assistência, a questão, por exemplo, do salário mínimo e tal. E é fundamental acompanhar o processo de punição sem anistia para os dirigentes do golpe de 8 de janeiro. Nesse sentido, Mauro, eu acho que a declaração do Lula, e é pela primeira vez que eu estou publicamente divergindo pessoalmente dele, eu estava sempre me referindo a governo, eu acho que é um equívoco. Primeiro que o golpe de 8 de janeiro tem a ver com o golpe de 2016. E o golpe de 2016 tem a ver com o golpe de 64. Essa ideia de uma transição pactuada por cima, que nunca vai nas bases, é que provoca esse autoritarismo consentido e tutelar das Forças Armadas. Eu acho que é um avanço as Forças Armadas, os generais serem punidos, mas é necessário reformas estruturais na questão do artigo 142, da segurança pública, da política de defesa nacional, que o país está sem política de defesa nacional, nesse mundo conturbado e polarizado. Portanto, eu acho que é necessário chamar o time para uma política de não acomodação, sair da moderação. E eu acho que isso aí, principalmente as bancadas de esquerda e centro-esquerda, tem que organizar um bloco para dar pronta resposta, para fazer o debate, para fazer o enfrentamento. Porque a extrema-direita é muito ousada. Ela vai para a ofensiva porque ela não tem coerência programática, não quer viabilidade, quanto pior, melhor. E ela vai jogando para apostar no caos, mas eles apostam no enfrentamento. A extrema-direita, Mauro, nos países em que ela está ascendendo, aí agora Portugal, é porque ela tem uma base econômica e social para crescer, que é o neoliberalismo. O neoliberalismo destrói direitos, precariza tudo, destrói os investimentos sociais, cria o desespero social. A população abraça as teses do quanto pior, melhor, as teses da religião da prosperidade e as teses dessa componente política protofascista. Esse é o problema que nós estamos enfrentando. Portanto, nós temos que mudar a maneira de garantir a governabilidade. A maneira de garantir tem que ser de enfrentamento e depois negociação. Polarização e depois negociação. As pesquisas que foram relatadas, foram divulgadas, eu já falei sobre isso para ti, tirando aquele trambolho do apoio aos palestinos, que ali foi um trambolho, os outros itens refletem uma realidade do país. A realidade de polarização, de ofensiva da direita, do 25 de fevereiro, a questão, por exemplo, de alguns indicadores econômicos e sociais não estarem bem para a maioria da população, particularmente para as faixas salariais
mais baixa e até 5 salários mínimos. Portanto, o governo tem... Eu acho que o Lula ontem aceitou dizer, bem, o que nós prometemos, nós não entregamos. É boa essa consciência, porque isso significa sair do oba-oba, né? Do milagre, da acomodação. Rebeca. Ótimo, é o pé no chão, né, Genuíno? Sobre isso que eu quero te perguntar também. A gente aqui, às vezes, critica, claro, o Lula, a gente adora o Lula, eu votei no Lula, sou petista, sou esquerda desde que eu nasci, mas não dá para passar pano em todas as decisões que o Lula toma, e principalmente aquelas que vão além da pressão da base da oposição. Tem decisões que o Lula toma, como essa, por exemplo, de não trazer à memória o golpe de 64, que não tem nada a ver com a pressão que a base parlamentar da oposição faz. E aí, diante disso, eu quero trazer aqui o comentário da Adriana, que ela fez no começo do programa. Ela fala: bom Lula reconhecer que a queda nas pesquisas é culpa do próprio governo. Será, Genuíno, que dentro daquilo que pode ser feito, haverá revisões no governo? Tem que haver, Rebeca. E tem que haver, por quê? Porque a crítica ao governo é a maneira de contribuir com o governo. Nós não queremos a desestabilização do governo Lula. Nós queremos que o governo Lula cumpra os compromissos da campanha, o governo Lula dê prioridade para as camadas sociais do andar de baixo, as camadas populares, que o governo Lula priorize os investimentos em políticas públicas, que ele possa fazer uma revisão desse projeto de lei dos trabalhadores em aplicativo para garantir os direitos do trabalhador de duas rodas. Eu acho que ele devia chamar a atenção do Camilo para o Camilo revogar por decreto essas escolas cívico-militar, porque ele revogou, ela adotou a medida administrativa, mas não revogou. Tem que revogar, mesmo que os governadores implantem, mas é importante marcar uma posição. E o novo ensino médio, que continua se empurrando com a barriga. Eu digo isso porque também na área da saúde, eu acho que com a pandemia do dengue, com a epidemia do dengue e a pandemia da Covid, volta uma certa preocupação da população. Nós temos que responder positivamente. Portanto, eu acho que a melhor maneira é chamar a atenção do Lula, o Lula estar presente. O Lula é uma pessoa muito experiente, ele sabe que não adianta brigar contra a pesquisa retrata um determinado momento, tá certo? Eu acho que o governo tem que tirar as ilusões nessa burguesia gourmet, civilizada, entre aspas, porque ela usa a mídia para fazer campanha, para encurralar, para constranger o governo, não dá para ter ilusão. E o problema não é só a comunicação isoladamente, é um problema da concepção de como governar, que envolve o governo, envolve comunicação, envolve os líderes da Câmara e do Senado, de responderem com pronta resposta, envolve a nossa relação com a base social, dos movimentos sociais, da luta das mulheres, da luta do povo negro, da luta dos quilombolas, da luta da comunidade LGBTQIA+, e envolve uma questão que eu acho que ela está também presente nessas avaliações, Rebeca, que é a questão da segurança pública. A questão da segurança pública ainda não foi enfrentada como uma política sistêmica, uma política inovadora. E nós temos que dar conta disso porque a extrema-direita, direitíssima, está querendo surfar na crise da segurança pública. É só ver o Tarcísio aqui em São Paulo com o que está acontecendo na Baixada Santista. Genuíno, ainda sobre esse tema de 64, tá? Enfim, quem lutou contra a ditadura, quem teve pais, avós, companheiras, filhos, né, torturados e mortos na ditadura militar, né, quem enfrentou os anos de chumbo, quem fez a luta da queda contra a ditadura, eu não encontro ninguém que esteja conformado com essa posição do presidente Lula. E você trouxe uma questão interessante, que é assim, 2016 é filho de 64. A tentativa de golpe de 2022 é filha de 64. O 8 de janeiro é filho de 64. Portanto, quando o presidente Lula proíbe que se faça memória dos 60 anos do golpe,
E aí é importante também dizer uma coisa, porque o pessoal diz, não, mas é só para o governo. Não, não é só para o governo, ele é o presidente da República. Quando ele fala uma coisa dessa, isso repercute para além dos muros do governo, e dentro do governo tem leitura, né? Vai lá alguém no Ministério da Educação falando, olha, se o presidente da República está falando que vamos virar a página, não é para falar de 64, vamos começar a tirar do currículo das escolas esse tema de 64? Tem repercussões amplas essa posição de Lula. Então, tem repercussão ampla. Eu fico pensando, o ano que vem não vai poder falar do 8 de janeiro. Ô, Mauro, além da filiação das datas que você colocou muito bem, nós estamos atravessando um momento em que as Forças Armadas estão sobre o radar das investigações, provável condenação e prisão, a cúpula. Não toda ela, mas a cúpula. Segundo, esse momento, uma das grandes possibilidades, uma das grandes oportunidades é, nesse momento, o governo processar mudanças na relação das Forças Armadas com a sociedade, com os poderes constituídos, principalmente com o princípio da soberania popular, com uma nova doutrina para as Forças Armadas sair dessa lógica de inimigo interno e para abrir um debate sobre política de defesa nacional. Esta oportunidade é a grande lição que a gente pode tirar das Forças Armadas terem se lambuzado, terem se sujado, terem botado a mão na cumbuca no governo do inominável. Eles produziram o governo, é só ver os Twitter do Vilas Boas. O Vilas Boas voltou a ser consultado nos preparativos e nas vésperas do golpe do 8 de janeiro. Ele foi uma peça importante, o próprio Bolsonaro falou isso para ele, que tinha coisa que não ia revelar. Não dá para a gente separar a história mecanicamente. Aliás, Mauro, a história tem que ser analisada. O passado não passa. E você imagine se a humanidade estivesse virando a página em grandes episódios históricos, como o fascismo da Espanha, o fascismo da Itália, o nazismo da Alemanha, como a questão, por exemplo, do que aconteceu dos países da América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai. Veja bem, o que aconteceu aqui no Brasil, mesmo antes de 64, no preparativo de 64. Quer dizer, nós não podemos olhar essa visão de virar a página. Não existe virar a página, até porque o que aconteceu enquanto concepção ideológica vai para o porão, e esse porão fica conservando. E depois aparece o que aconteceu na transição pactuada de 79 a 85, que nós participamos. Você era jornalista e eu era deputado. Houve um acordo com a cúpula. Uhum. E esse acordo preservou os militares que participaram de ações criminosas. Eles voltam à cena em 2016, antes de 2014, com a eleição do inelegível. E de 2016 volta para 8 de janeiro. Olha bem, isso é um processo dialético. Então, eu acho que... E veja bem, quando a gente trata a questão, não é para remoer, não é revanchismo barato, não é vingança, não. É a questão de avaliar historicamente, fazer uma discussão política. País nenhum do mundo pode ter medo do seu passado, pode analisar. Aliás, a história é plural, a história tem que ser analisada de maneira dinâmica. Uma das questões que nunca foi enfrentada no Brasil, inclusive da Comissão da Verdade, era uma reparação política diante do que ocorreu. Essa foi a grande limitação da Comissão Nacional da Verdade. Eu imaginava que, com o desastre do que foi o governo do Bolsonaro e como as Forças Armadas se lambuzaram, inclusive preparando minuta de golpe, acampamento, nota do 11 de dezembro, né? Minuta, etc., que os dirigentes militares, os comandantes, fizessem uma reparação pública perante a sociedade. Não se trata de buscar bode expiatório, mas é necessário, são 700 mil mortes por Covid. O país foi destruído social, ambientalmente, internacionalmente. Isso não pode ficar impune. Então, eu acho que essa posição do Lula, eu divido dela, e eu acho que o passado só passa, Mauro, quando ele é discutido, quando ele é avaliado, quando se reflete sobre ele. E o Brasil, que tem uma tradição autoritária, imagine se a gente disser agora, vamos virar a página dos 300 anos de escravidão. E Canudos, e a escravidão, quer dizer, você não faz isso. 64 foi um golpe, derrubaram um governo eleito.
Veio o golpe do golpe, foi o AI-5. Muitas pessoas enfrentaram, perderam a vida, foram torturados, se exilaram. Isso tem que ser discutido, tem que ser avaliado, no meu modo de entender. Até porque essa avaliação ajuda, contribui para que haja punição para os atuais chefes militares sem anistia. Porque se vai para essa ideia de passar a mão na cabeça, amanhã vem a ideia da anistia, amanhã vem a ideia de não polarizar. Essa tese do governo de não polarizar, as pesquisas estão indicando que o país está polarizado e a gente tem que fazer a boa polarização, a polarização democrática. Sim. Tanto que o pessoal critica muito Paulo Pimenta, eu também. Mas eu acho que a questão do governo não é comunicação. Comunicação é um dos problemas do governo, não é o problema. Porque antes da comunicação tem uma decisão que é político-comunicacional. Quando Paulo Pimenta vem e anuncia que o slogan do governo não vai ser mais união e reconstrução, vai ser só união, porque o país já está reconstruído, aí que agora a questão é unir o país, ele errou 2 vezes, porque o país não está reconstruído e não tem união nenhuma. Tem divisão. Ele devia botar união e transformação, né, Mauro? Porque o país tem que transformar muita coisa para atender a população brasileira. Esse é um erro. Essa ideia da conciliação, no modelo neoliberal, Mauro, não se governa com conciliação nacional. É isso aí. Genuíno, você traz essa questão. Ontem nós falamos exatamente dessa questão, né? Se vai esquecer 64, não esquecer a escravidão também. E uma questão fundamental. História não é passado. A história é o passado lido no presente. Isso que é aliás, é só, Mauro, a gente ler o Benjamin, famoso marxista, que se suicidou devido à tragédia da prisão dele na fuga para a França. O passado orienta o presente e o futuro. Não existe presente sem passado, nem futuro sem presente. Essa relação dialética é como se a gente estivesse num carro. Você olha o retrovisor e o para-brisa permanentemente. Essa ideia de esquecer a história na tradição brasileira é péssima. Sim. O racismo estrutural teve grande parte disso. Por exemplo, o Rui Barbosa queimou os arquivos dos quilombolas porque aquilo ali pegava mal para a história do Brasil. Essa olhar, se não fosse o Euclides da Cunha, não teria Canudos, né? O livro, que é um livro-reportagem sobre o que aconteceu em Canudos. Então, nós temos que ter uma relação com a história, com a verdade, com a polêmica, com o debate. Isso é bom. Vai chegar para a França e dizer, vira a página de 89, a Revolução Americana, vai virar a página de 76. Não dá, não existe isso. Vai chegar para a Alemanha e dizer, vira a página em relação ao Holocausto, não dá para virar a página, não existe virada de página. Portanto, essa maneira de virar a página, ela é equivocada, ela é inviável, tá certo? E ela busca uma solução de conforto. Governar não é sair da solução de conforto, é sair da base de conforto, de moderação e tal. Porque a realidade, Mauro, é muito agressiva. A questão social, a questão econômica, a questão ambiental, a questão da saúde, a questão da guerra, tudo está em xeque, tudo está em ebulição, e nós temos que ter alternativa para isso. Então, eu acho que é fundamental para a gente alinhar bem o discurso, a comunicação do governo tem que se orientar por uma estratégia e uma tática geral de enfrentamento. Esse não é um problema pessoal. Quando eu falo que tem que lembrar 64, não é um problema das pessoas que foram vítimas. Não. É um problema do povo, da história do país, que tem que resgatar essa visão dialética de como se relacionar com a história. Portanto, é a mesma coisa você dizer, o ministro está culpado. Não é. É um conjunto de orientação que acaba se refletindo na área mais sensível, que é a comunicação. Para encerrar, uma questão. Eu acho que o governo Lula é uma parte daquilo que é a pior praga para o governo. Gente, a pior praga para o governo são os puxa-sacos, não são os críticos. Né? Quem critica quer que o governo melhore. Quem é puxa-saco só quer afirmar as verdades do governo e se fechar a realidade do que acontece no país. Uma fake news que o governo espalhou,
e que foi incorporada por muita gente na esquerda, é de que em 2023 nós assistimos o espetáculo do crescimento, de que o crescimento de 2,9 tinha sido espetacular, que a taxa de desemprego caindo tinha sido algo fenomenal. Gente, vou contar para vocês, cascata. O país cresceu em 2023 2,9, tinha crescido em 2022 3%. A taxa de desemprego estava caindo aceleradamente ao longo de 2022, continuou a cair em 2023. Agora, quem vive... Então, 3%, gente, é um crescimento medíocre. Vamos ter clareza disso? É melhor que um? Claro que é melhor que um. Mas não é nenhum espetáculo de crescimento. Primeiro. Segundo, a vida concreta das pessoas está de amargar. Eu tenho um amigo meu, Genuíno, que esta semana passada tive que socorrê-lo porque ele ia ter a luz cortada em casa. E olha que ele está empregado, ele tem emprego. Outro dia, uma pessoa amiga minha falou de uma professora, e olha, professora de Universidade Federal, professora em estágio inicial na Universidade Federal. Genuíno, ela teve que fazer um consignado. Ela tem 2 filhinhas. Ela teve que fazer um consignado para conseguir pagar as despesas correntes, as despesas do mês. A qualidade dos empregos, a qualidade da remuneração, o dia a dia está brutal, Genuíno. Como é que fica essa propaganda aí de espetáculo do crescimento? Estamos vivendo fora da realidade, né? É a mesma coisa, Mauro. É positivo esse dado que a renda do trabalhador cresceu 11,7%. Mas se a gente ficar só na comemoração, a gente não dá conta da realidade mais ampla. Seja para capitalizar o que é positivo, seja para corrigir o que é negativo, é fundamental a gente estar polarizando. Essa ideia de apoiar e bater a mão nas costas, bater palma, é errado. Apoiar, muitas vezes, é fazer a crítica, fazer a sugestão, chamar a atenção. E eu acho que hoje tem essa avaliação em setores do PT e setores da esquerda. Por isso que eu acho que até para a gente capitalizar o positivo, nós temos que polarizar. Porque se você se acomoda, a população melhor, ela quer mais. Ela quer mais, é a tendência natural. E como a esquerda é propagadora da esperança, é protagonista da esperança, a esquerda é mais cobrada. Isso é natural que ela é mais cobrada, porque ela propõe a esperança. Então, a questão de fundo é que o governo Lula 3, tem que fazer um reajuste político para encarar uma agenda positiva de polarização. É a Petrobras, é a política industrial, é retomar o crescimento econômico, é não ter corte nas políticas sociais, é a questão do salário mínimo, é a questão de algumas nomeações para o Poder Judiciário, que eu divido desde a nomeação do Procurador-Geral da República, é a maneira de negociar com o parlamento. A bancada do PT tem que ser um polo e não uma coadjuvante do Lira. Isso é importante. A bancada tem que andar unida para defender aquilo que é as posições do governo. O Lula não pode ficar fazendo declarações dele e o governo vai calado e o Lula falando. Não pode ser assim. Então, eu acho que tem que haver uma revisão. E as pesquisas divulgadas, as 3 pesquisas divulgadas na semana passada, elas dão um recado. E eu acho que esse recado implica em mudança de rumo. Não é culpar esse ou aquele ministro, é mudar os rumos do governo. Os rumos do governo no sentido da agenda, no sentido do Congresso Nacional e, principalmente, em diálogos positivos com a sociedade brasileira. Esses dados que você fala aí são reais. É claro que o Brasil saiu da barbárie, mas, ao sair da barbárie, ele ainda não conquistou aquele patamar de satisfação, e é necessário conquistar. Portanto, eu acho que o governo tem que botar na agenda, além da união, a transformação. Sem transformação, nós não vamos enfrentar o neoliberalismo, nem vamos derrotar a extrema-direita, que está buscando forma de se fortalecer no mundo inteiro, vide Portugal. Perfeito. É isso aí. Isso aí, José Genuíno, mais uma terça-feira trazendo análises assertivas para a gente. Genuíno, muito obrigada pela sua participação, viu? Te esperamos terça que vem, por favor. Valeu, Rebeca, valeu, Mauro, um grande abraço, vamos continuar lutando. Boa semana.
Boa semana para ti.